principal proposta, proposta não do Arthur, do pré-candidato aí nas prévias do Arthur Vigílio, é dizer que tanto o senhor quanto o João Dória deveriam ter apoiado o Haddad em 2018. Uma das bandeiras que ele está levantando, ao menos levantou ele levantou no debate, né? Eu acho que ele está equivocado, porque do outro lado não tinha um exemplo de democracia também, né? A gente fala, bom, vamos lá. No campo, isso foi até alvo do debate. Muita gente esquece isso aí. Porque no âmbito econômico, né? Eu falei, eu defendi, fiz campanha, votei, me manifestei, ou seja, quem eu apoiei verdadeiramente foi Geraldo Alckmin, que eu continuo acreditando que seria o melhor caminho para o país. Bom, mas no segundo turno vão dois candidatos, Bolsonaro e o PT. Do lado do PT eu digo porque na verdade era o Haddad, mas com, na verdade, toda a mensagem de Lula, que estava na cadeia, onde ele estava buscando aconselhamentos e tal. A gente tinha acabado de passar por escândalos gravíssimos de corrupção, de desvio de bilhões de reais, e além disso, uma agenda econômica que levou o país a 2 anos de recessão, nunca antes visto na história desse país, para usar a frase que o ex-presidente usa muito, né? 2015, 2016, uma recessão econômica de 8%, que levou 14 milhões de desempregados, com aquele tipo de contabilidade criativa que faziam, para expandir gasto público e apostando no aumento do gasto, benefícios, subsídios aqui e ali como fator de crescimento. E o que fez foi aumentar déficit nas contas públicas, inflação, que demandaram aumento de juros, e os aumentos de juros deprimiram a nossa economia, derrubaram a economia, gerando milhões de desempregados. Coincidentemente, o que está se apresentando agora de forma muito semelhante na política econômica fura-teto que está se apresentando aí sob Bolsonaro. Expansão de gastos, né, sem fazer as escolhas. Acho que tem que ter programa de transferência de renda para uma população, que é importante ser atendida, mas o governante tem que fazer as escolhas. Onde que nós vamos tirar o dinheiro? Tem que enfrentar privilégios, tem que fazer privatizações, fazer reformas que reduzam o custo da máquina, e aí nós vamos ter dinheiro para colocar. Agora, via de regra, os governantes populistas não querem fazer as escolhas. Eles querem manter tudo como está, deixa os subsídios que aí estão, deixa os benefícios e ainda vamos expandir gasto. Aí acontece o que está acontecendo. Inflação, aumenta juros, derruba a economia. É a forma do Bolsonaro cada vez mais parecida com a da Dilma. Mas lá em 2018... o que a gente tinha era a comparação desses dois modelos. Então você escolheu a economia em detrimento da democracia? Não, peraí. O Bolsonaro tinha um monte de fala reprovável e eu marquei essas diferenças com ele naquela eleição, deixando muito claras as minhas diferenças em relação ao que ele falava sobre democracia, desrespeito entre as pessoas e tudo mais. Do outro lado, não tinha o melhor exemplo de democracia. Comprar deputado, né, pagando um mensalão para deputado, não é exemplo de democracia, não é respeitar a democracia. Defender regulação da mídia não é respeito à democracia, né? Então, o outro lado não era um exemplo de democracia, e do outro lado a gente tinha um cara que, como deputado, falou um monte de coisa reprovável, mas de um lado você tinha uma prática, do outro lado você tinha as bravatas e, bom, eu não queria ter que escolher, nem acho que muita gente na mesma condição que eu não queria escolher, mas tinha que escolher um caminho ou outro. Bom, a gente já conhecia escândalos de corrupção, crise econômica e não era um exemplo de democracia. Do outro lado, uma agenda econômica que mais se aproximava, falas muito ruins sobre democracia, mas estava cotejando os dois projetos. Enfim, nós temos que lutar agora para não precisar fazer a mesma escolha em 2022. Qual?